Oi, turma, tudo bem? Como eu disse que gravaria um vídeo explicando o passo a passo da redação para vocês, eis-me aqui. Pois bem, vamos começar com as dúvidas frequentes. Títulos: usar ou não usar na redação? Não perca seu tempo. O título é uma exigência, não é uma exigência no Enem. Porém, se vocês colocarem, ele será avaliado e você poderá até perder pontos se ele não estiver obedecendo às regras para título. Posso usar gírias na redação? A competência 1 avalia a escrita formal da língua portuguesa. Então, ao usar gírias, você corre o risco de perder até 200 pontos. Assim como está acontecendo com quem, no meio da redação, coloca receita de bolo e hino de futebol. Antes a banca simplesmente ignorava essa parte, mas como ocorreram muitos vídeos de pessoas falando que tiveram nota boa com essas atitudes, insinuando assim que os avaliadores não liam a redação, agora eles estão penalizando essas atitudes. Usar primeira pessoa, penalidade de 40 pontos. Pois o texto fica parecendo narrativo e a redação do Enem é dissertativa argumentativa. Pode usar, se souber, mas é bom evitar. Não entre em contradição com os corretores. Não entre em contradição na redação. Os corretores gostam de crítica. Usar um ponto positivo e um ponto negativo. Bom, isso pode fazer você entrar em contradição, então é mais seguro criticar, aprender a fazer críticas, que são o que mais agrada os corretores. A citação é importante? Competência 2, áreas de conhecimento. Cada competência vale 200 pontos, então é muito importante saber algumas citações para colocar na sua redação. Como fazer para manter a coerência dos parágrafos? É importante usar cognitivos, palavras de ligação e retomada do texto para que o texto não fique solto. Atenção ao que você quer fazer no seu desenvolvimento. Analisar as causas, formas de combater o impasse ou consequência causadas por esse. Veremos isso no exemplo que darei mais à frente, ainda nesse vídeo. Bom, a importância de saber ler o tema. Proposta da redação. Eu trouxe aqui 3 temas que caíram no Enem para explicar para vocês o que deveria ser feito e evitar alguns erros. O primeiro é a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Bom, o tema era sobre a persistência da violência contra a mulher. Aí a pessoa vem embaixo e coloca: as mulheres apanham, mas devemos lembrar que os homens também. Bom, a banca sabe que há alguns homens que sofrem violência doméstica, mas o tema deve ser respeitado. E o tema era a persistência da violência contra a mulher no Brasil, não contra o homem. E a competência 2 fala que compreender a proposta de redação, fugir do tema, pode te render um prejuízo de 40 até 200 pontos. A segunda proposta de redação é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Se você escrever um parágrafo de desenvolvimento sobre fake news, ok, mas se a sua redação inteira for sobre fake news, você vai fugir do tema, e muita gente fizeram isso na redação de 2018, escreveram a redação inteira sobre fake news porque não entenderam a proposta de redação. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Veja bem, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O tema não é só intolerância religiosa, você vai ter que colocar na redação
os caminhos para combater a intolerância. O tema deve ser delimitado, ou seja, o Brasil é o foco principal, mesmo que não esteja escrito no tema. Manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet, ou seja, na internet, se você estiver falando desse tema, você terá que colocar no seu texto uma informação sobre o Brasil. Não adianta você trazer informações de fora, porque a internet, o Enem, ele preza pelo tema da redação no Brasil. Você pode até comparar o Brasil com outros países, mas deixar a sua redação completamente feita falando da Noruega, dos Estados Unidos, será um erro. Você não terá entendido a proposta da redação e também poderá ser penalizado de 40 a 200 pontos. Agora eu vou falar aqui um pouco sobre as competências. Competência 1. O candidato deve demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É a questão das gírias ou qualquer outra informalidade que as pessoas colocarem na redação. A competência 1 também vale 200 pontos. E se você colocar gírias, usar alguns termos inapropriados, você vai perder de 40 a 200 pontos. Competência 2. Você deve compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo, em prosa. Não adianta encher o texto de informação, deixando parecer uma descrição do assunto, cheia de informação solta que você ouviu por aí, mas sem uma citação que de fato liga o tema ao assunto. Por isso, o tema da redação não é divulgado antes, para que os candidatos não pesquisem sobre o tema e fazem um texto informativo. É o que fala a competência 3. É necessário selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. É aqui que a maioria erra e não consegue os seus 100 pontos ou os seus 1000 pontos na redação. Porque as pessoas enchem o texto de informação soltas. O texto ele deixa de ser dissertativo, argumentativo, passa a ser um texto descritivo. A pessoa perde a proposta da redação e é penalizado na competência 3 de 40 a 200 pontos. Todas as competências elas valem 200 pontos. E dentro dessas competências você perde de 40 a 200 pontos. Cada competência avalia 5 problemáticas dentro da redação. A competência 4, você deve demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Bom, eu errei na minha redação, foi dentro dessa competência 4. Tem que saber português, ortografia, pontuação, coesão, saber usar os conectivos, trabalhar bem na organização do texto. Eu atingi 920 na redação em 2018. Certamente uma das faltas que eu tive foi na ortografia e algumas repetições excessivas de palavras. 40 pontos em cada uma, o que eu poderia tirar 1000, tirei 920. Competência 5. Na redação, o candidato deve elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Mais à frente falarei o que deve ter na conclusão. Antigamente, se você desrespeitasse os direitos humanos, você zerava a sua redação. Hoje em dia, os direitos humanos estão dentro da competência 5, e se você falar mal sobre os direitos humanos, falar que as pessoas devem morrer, desrespeitar os direitos humanos, você vai perder 200 pontos e não zerar a sua redação como antigamente.
Bom, a estrutura da redação. A redação ela deve ser feita com introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentro da introdução, você precisa ter a tese e o direcionamento. Dentro do desenvolvimento, você precisa ter conhecimentos de outras áreas e conhecimentos contemporâneos. Basicamente, você vai fazer 2 desenvolvimentos. No primeiro, você vai colocar o conhecimento de outras áreas, filosofia, história, geografia, português. E no segundo parágrafo, você vai colocar os conhecimentos contemporâneos. Vamos ver isso um pouco mais para baixo no texto que eu coloquei aqui nos slides. Bom, a conclusão, ela precisa ser uma proposta de intervenção. Você vai ter que usar lá dentro, eu coloquei uma frase aqui para ficar fácil de decorar na hora de fazer a conclusão. Quem, portanto, deve fazer, por meio de, para que, a fim de. Espera-se assim e a retomada da introdução. Se decorar essa frase, praticamente você terá os 200 pontos garantidos na conclusão. Vou ensinar como usar mais para baixo também. Pois é, quem é o quem? Quem é o interventor? Ele precisa estar dentro, né? Quem vai fazer o quê? Esse, portanto, é para sinalizar que é a conclusão, você coloca esse portanto depois do interventor para mostrar aí que você está concluindo o seu texto. Então, a gente coloca esse portanto depois. Deve fazer. Qual que ação o interventor deve fazer? Então, esse deve fazer é a ação. Por meio de forma de agir. Como ele vai agir para fazer essa ação que você colocou anteriormente. Para quê? Esse para quê você vai fazer uma ligação direta com a problemática do texto. E a fim de é o resultado que se espera alcançar. Espera-se assim, você vai fazer uma retomada da introdução, mas ele não é obrigatório estar aqui. A gente usa para fazer aquela retomada da introdução para não ficar aquela citação solta que eu costumo usar no parágrafo inicial da introdução. Vamos passar para frente. Eu trouxe aqui o texto que eu fiz na minha redação de 2018. Foi o texto que eu consegui atingir 920 na redação. E eu vou passar eles mais o passo a passo explicando certinho o que eu falei anteriormente. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Bom, esse é o tema. O tema não é controle de dados na internet. O tema é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E o seu tema deve estar todo na sua redação. Todas essas palavras ou sinônimos dessas palavras devem estar dentro da sua redação. Citação. O importante não é viver, mas viver bem. Se relacionarmos as palavras de Platão, filósofo grego do século IV a.C., com a atual situação dos usuários da internet do Brasil, podemos afirmar que esses estão sendo prejudicados pela manipulação de seus comportamentos através do controle de dados do sistema, um problema que deve ser combatido de maneira mais séria pelas autoridades competentes desse país. Nesse sentido, convém analisarmos algumas causas desse impasse, formas de combatê-lo na nossa sociedade. Bom, temos aqui a citação, que é a primeira oração do texto, que é uma citação de Platão. Não adianta você simplesmente colocar a citação e escrever Platão. Você tem que falar quem era Platão. Aí a gente colocou aqui entre parênteses, filósofo grego do século IV a.C. Essa citação ela serve para qualquer tipo de tema que for cair no Enem. Então, se você quiser colocar uma citação de cara ali, só para pontuar os 40 pontos no conhecimento de áreas específicas, então essa
citação e outras que eu vou falar no final, ela serve muito bem para que você já chegue e coloque uma citação para agradar a banca. E aqui a gente vem fazendo uma ligação com o conectivo da citação para o texto, né? Se relacionarmos as palavras de Platão com a atual situação dos usuários de internet no Brasil, pulamos para a tese. Podemos afirmar que esses estão sendo prejudicados pela manipulação de seus comportamentos através do controle de dados do sistema. A tese. Podemos afirmar que esses estão sendo prejudicados. É o que eu acho, é a minha ideia central do texto. Eu acho que as pessoas estão sendo prejudicadas pela manipulação de seu comportamento através do controle de dados do sistema. Tá tudo aqui, ó. Usuários de internet, tá dentro do texto, é o que fala no tema, e a manipulação de seus comportamentos através do controle de dados do sistema, que é o que está no tema também. Então, todo o tema tem que estar dentro da redação. Eu já coloquei todo o tema aqui na introdução, então não irei perder tempo, perder ponto por não ter entendido o tema, a proposta de redação. Vou falar sobre isso. Um problema que deve ser combatido de maneira mais séria pelas autoridades competentes desse país. Essa frase é uma frase-chave que você usa para completar ali a sua introdução, não ficar perdendo tempo pensando o que você tem que colocar. Então essa frase é muito bom também vocês terem ela na cabeça, né? Que tudo isso aqui que foi falado sobre o tema é um problema que deve ser combatido de maneira mais séria pelas autoridades competentes desse país. Aí vamos para o direcionamento, o que vai fazer a introdução, falar sobre o que você vai falar no seu texto inteiro, né? Nesse sentido, convém analisarmos algumas causas desse impasse e forma de combatê-lo na sociedade. Então eu irei falar sobre as causas e a forma de combater esse impasse na sociedade, né? Tem que diferenciar causa e consequência. Se você colocar aí a consequência, você vai ter que falar sobre consequência. Se você colocar causa, você vai ter que falar sobre as causas desse impasse. Vamos aqui para o desenvolvimento. No desenvolvimento, a gente precisa ter a retomada do parágrafo de introdução, a citação, que é o conhecimento de outras áreas, e a indignação. Essas três orações precisam estar presentes no seu desenvolvimento. Então vamos lá começar com a retomada. Primeiramente, o conectivo, vocês terão que aprender a usar esses conectivos também nas suas redações. Podemos dizer que a negligência do governo em fiscalizar essas empresas fornecedoras de serviços de navegação online colabora com o aumento da manipulação de dados na rede. Eu comecei aqui com uma retomada crítica. Eu estou falando que a negligência do governo em fiscalizar essas empresas é a causa desse problema. O que eu falei anteriormente no parágrafo de introdução, que eu iria falar sobre as causas. Então, a causa que é a negligência do governo em fiscalizar essas empresas. Ah, mas você está criticando o governo. Não tem problema nenhum você criticar o governo. Tem muita gente que tem receio de criticar o governo na redação. Não tem problema nenhum, você não vai perder tempo, não vai perder ponto com isso. A citação é o conhecimento de outras áreas. Ela precisa estar ligada à sua crítica. Não adianta você colocar qualquer citação lá se ela não tiver ligação nenhuma com o que você está falando no texto. Ela simplesmente justifica a sua ideia. É só um complemento da sua ideia. Então, segundo Bauman, filósofo e sociólogo polonês, tem o Bauman, você precisa explicar quem é Bauman, filósofo e sociólogo polonês. As redes sociais são ótimas, oferecem serviços de excelente qualidade.
mas podem ser também uma armadilha. Bom, essa citação caiu muito bem aqui. E essa citação ela pode ser usada e encaixada em diversos temas, principalmente se for algum tema relacionado à internet. Eu vou pedir um favor para vocês pegarem uma caneta e anotarem no caderno de redação de vocês essa citação e colocarem abaixo, tipo uma tabela onde ela poderá ser usada. Coloquem aí, por favor, tema sobre internet, né? Escrevem essa citação e escrevem embaixo. Tema sobre internet, rede social, ciberbullying ou bullying e qualquer outro tipo de preconceito que a rede social ajuda a infundir. Então essa citação ela serve para diversos temas. Se vocês souberem essa citação aí no dia da redação do Enem, vocês poderão usá-la e é bom vocês terem ela decorada. Bom, como eu disse, vamos observar que temos três orações no parágrafo de desenvolvimento. A última oração é indignação. É com urgência que o Estado deve intervir para que os dados dos usuários não sejam vendidos ou disponibilizados com tanta facilidade. Então, aqui é a sua indignação. O Estado ele precisa agir com urgência para intervir que esses dados não sejam vendidos ou disponibilizados com tanta facilidade. Então, temos aí a primeira oração, que é a retomada, a segunda oração, que é a citação, e a terceira oração, que é a indignação. São 3 pontos no seu desenvolvimento. Vocês terão que saber usar a retomada, a citação e a indignação para que seu desenvolvimento ele tenha coesão. E uma redação dissertativa argumentativa. Você está colocando a sua ideia e defendendo a sua ideia com a citação. Vamos para o segundo desenvolvimento. Começamos novamente com a retomada, com a frase além disso, que você já usou primeiramente no primeiro desenvolvimento. Você começa a sua retomada com além disso ou qualquer outro cognitivo que substitua essa palavra. O cidadão deve evitar o compartilhamento de seus dados em redes sociais para não serem manipulados pelas lojas de venda na internet. Essa é a sua ideia, é o que você acha que deve acontecer. Agora você precisa defender essa sua ideia. E com isso usamos a citação de um conhecimento contemporâneo. De acordo com o G1, portal de notícia da Globo, guarda bem isso aqui, de acordo com o G1, portal de notícia da Globo, ou de acordo com o R7, portal de notícia da Record, ou de acordo com a Folha de São Paulo. Por quê? Porque esses 3 jornais, eles falam de qualquer assunto. Tudo que você pesquisar, você vai encontrar no G1, no R7 ou na Folha de São Paulo. Então, para citação de conhecimento contemporâneo, esses 3 jornais vão servir para qualquer tema. Vamos lá. Milhares de pessoas no Brasil receberam nos últimos anos ligações indesejáveis de lojas oferecendo produto que esses indivíduos tinham pesquisado em algum site de busca. Bom, essa citação ela é uma citação indireta, né? Então, você tem conhecimento dessa ideia, você já viu aí no seu Facebook várias coisas que você pesquisou na internet aparecendo como alguma coisa para você comprar do lado aí, propaganda. Então, certamente, se você pesquisar, você vai ver o G1, o R7 ou a Folha de São Paulo falando sobre esse tema. Então, você vai usar isso, porque você sabe dessa informação, você tem conhecimento dessa informação e certamente o G1, o R7 ou a Folha de São Paulo falou sobre isso. Ah, mas eu estou manipulando a informação? Não. O corretor,
Ele quer saber se você sabe escrever uma redação dissertativa, argumentativa e defender as suas ideias. Ele não vai pesquisar a sua citação. Ele nem tem tempo para isso. São milhares de redação que ele tem que corrigir e ele só precisa saber se você sabe organizar as suas ideias dentro de um texto dissertativo, argumentativo. Então, você sabendo que o G1, o R7 e a Folha de São Paulo fala de todos os temas, todas as informações, você sabendo usar isso na sua citação de conhecimento contemporâneo, você já está garantindo aí 40 pontos na área de citação ou até mesmo os 200 pontos que são da categoria 2 aqui da avaliação da sua redação. Indignação. Infelizmente, não temos ainda hoje a segurança de navegar com tranquilidade na web sem corrermos risco de ter nossas informações compartilhadas de forma ilegal. Bom, então você vai usar aí no final uma indignação, uma lamentação ou um pesar para explicar toda essa ideia que você colocou aí, a retomada, a citação que defende a sua ideia e colocar essa indignação, porque como eu disse no começo do vídeo, a banca, os avaliadores, eles gostam muito que vocês criticam e tem aí essa indignação, essa lamentação, esse pesar e essas palavras que definem bem isso aí, infelizmente, lamentavelmente. Então vocês podem usar isso aí a favor de vocês. Vamos para a conclusão. Como eu disse, na conclusão vocês terão que ter as palavrinhas quem, o portanto, deve fazer, por meio de, para que, a fim de, e no final, com isso, retomada da citação do parágrafo de introdução. Vou ensinar vocês a usarem isso agora. O governo, que é o ator da ação aí, é quem deve agir. Nesse caso da minha redação que eu fiz em 2018, é o governo. Ele que deverá agir. Ele é um interventor. O governo, portanto, o que ele deve fazer? Qual que é a ação dele? Deve fiscalizar a solicitação de dados na rede. Então, essa será a ação dele. Como ele deve fazer isso? Por meio de controladores de serviço online. Essa é a forma de agir que o governo terá que ter. Foi o que eu coloquei na minha redação. Para quê? Para que é uma ligação direta com a problemática do texto, para manter os navegadores seguros e livres dos manipuladores. Então, a redação fala sobre a manipulação de dados na rede e temos essa ligação direta com o texto, para manter os navegadores seguros e livres dos manipuladores. A fim de, resultado que se espera alcançar, a fim de que a tecnologia seja usada para o nosso benefício e não constrangimento. Com isso, talvez, poderemos atingir os ideais de Platão, que pretendia criar um mundo mais justo para todos, através da educação. Bom, esse através da educação era a ideia principal de Platão, naquela citação. Então, se você falou de educação no seu texto, você pode acrescentar essa frase, através da educação. Mas se você não fala sobre educação, você pode terminar aqui, mais justo para todos, ponto. Essa é uma ligação muito boa de se utilizar, que você faz uma ligação daquela citação que você colocou no começo do texto, na sua introdução, você faz uma ligação direta com a conclusão e aquela citação ela simplesmente não fica solta no texto. Apesar de ser uma citação muito boa, de se usar, não é bom deixar ela solta no texto. Então a gente utiliza essa frase aqui no final. Com isso, talvez poderemos atingir os ideais de Platão, que pretendia criar um mundo mais justo para todos. É claro, essa frase, se você quiser usar, você utiliza. Então, ela é boa pelo seguinte: se a sua redação tiver lá 20 linhas, você utilizando ela, 21 a 22 linhas escritas no papel. Agora, se a sua redação já tiver com 30 linhas, não tiver mais espaço,
você descarta ela. Você, de toda forma, utilizando o quem, deve fazer por meio de, para que, a fim de, já te garante os 200 pontos na conclusão. Então, essa frase ela fica para você encher seu texto ou não. Você utiliza se quiser. Bom, como eu falei, eu vou trazer aqui mais dicas de quais citações vocês podem colocar ali na introdução. Vocês não precisam ficar utilizando só essa que eu utilizei. Vocês podem colocar também a citação, seja a mudança que você quer ver no mundo. Você pode começar o seu texto com essa citação, ela é muito boa, principalmente para problemas sociais. Vocês pesquisam aí o que Mahatma Gandhi fez, quem que era ela, se era uma escritora. Vocês pesquisem, porque isso precisa estar escrito no seu texto, quem que era a pessoa, para dizer que você apenas não decorou essa citação, mas você conhece realmente o autor e qual que era a ideia dele. E tem a citação também de Martin Luther King, né, que serve para qualquer tema que fala sobre desigualdade social, preconceito ou minorias. Eu não utilizaria essa citação no começo, eu deixaria ela para usar ali no parágrafo de desenvolvimento, porque ela é uma citação que chama muita atenção no parágrafo de desenvolvimento, né? E você não pode ligar ela, como eu disse, com qualquer tema que fala sobre desigualdade social, e essa costuma ser a proposta de redação do Enem. Desigualdade social, esse ano mesmo de 2019, falou sobre cinemas para pessoas de baixa renda. Então, essa citação cairia muito bem ali, né? I have a dream, Martin Luther King. Então, guardem essa redação também, anotem ela e coloquem lá naquela anotação que eu pedi para vocês fazerem no caderno de vocês. Escrevam uma frase e coloquem lá qualquer tema que fala sobre desigualdade social e preconceito, né? De acordo com as minorias. Você vai conseguir utilizar essa citação praticamente em todas as redações do Enem que falam sobre minorias, mulheres, crianças, preconceito, né, baixa renda. Então ela é muito importante. E eu encerro o vídeo aqui com essas dicas. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.